O Game Design Document, né? Por onde começar, então? A gente vai entender que a gente tem que projetar. Planejamento, eu falei lá no início, ele impede que você erre mais na execução do jogo. Até aí tudo bem. Só que, pessoal, existe um mito dentro do mercado de jogos que diz que você tem que fazer um projeto de um jogo e aí depois você vai desenvolver e você não pode contar para ninguém. Então vou contar uma história real para vocês. Isso é mito. O que acontece? Você não vai conseguir fazer o game design de todo o seu jogo e vai sair perfeitinho como está ali. Você vai fazer um game design que tem a base do seu game, porque você vai errar, você vai cometer erros, você vai ter projeto cancelado, você vai ver que a ideia não era boa. Então não adianta você gastar muito tempo com isso. Você vai criar sim um game design conciso, simples, que tem as regras fundamentais, e durante o processo você vai evoluir o game design. Entra novos personagens, novas fases, novas mecânicas, a base do jogo mudou porque eu tive ideias melhores. É assim que se faz, tá bom? Então isso é um mito. Ah, eu não vou mostrar para ninguém. Bom, esse é o maior erro que você pode fazer, porque todo jogo tem que ter um processo de exibição para que as pessoas dêem opinião, porque se você fizer um jogo que não vai ser vendável ou que não vai para frente, né, não faz sentido. Mesmo um jogo educativo, precisa de ter público, interagir, jogar e dizer, olha, não tá legal, ou tá legal demais. Você precisa ter esse retorno. Então não existe, na verdade, um jogo que vai ser construído que ele não passe por esse processo de rejeição, de reavaliação, de modificações, tá bom? Então, a ideia do GDD, do Documento Design do Jogo, é ter conteúdos importantes para que o jogo seja desenvolvido. Então, o compilado de tudo dessa aula vai aparecer no GDD, de acordo com a sua necessidade. Se você não achou que o DPE é interessante, não achou que os métodos ali você precisa, você acha que já tem um fundamento, vá em frente. Mas eu acredito que o que foi passado vai te adiantar bastante. Bom, tem aqui alguns sites que tem modelos de documento de design, como o Gama Sutra, né, o do Chris Taylor, e o Serious Games Net e o Sloperama, né? Pode olhar aí, tem vários modelos, pode até criar o seu. Bom, pessoal, no nosso livro, né, Preciso Coisas e Práticas, o livro do curso, nós podemos perceber aqui que sobre GDD a gente tem uma discussão na página 52 e temos lá no nosso apêndice o Game Design Document, na página 131. A gente tem aqui o Brothers Fighting, tá? Um GDD que eu construí em 2016. E o que a gente tem? A gente tem um conceito. Então, não precisa fazer um GDD gigantesco, né? Mas vai depender da complexidade do teu jogo. E é como eu falei, como você vai adicionando coisas, no final do teu projeto ele vai estar maior, né? Porque você quer todos os elementos dentro dele aí. Então, o jogo é uma remontagem dos clássicos de luta arcade dos filmes dos anos 90 e filmes de luta dos anos 70 e 90. O que quer passar é a sensação de emoção em lutar por justiça em prol do bem das pessoas enfrentando entidades malignas. O Scopo, como que é a mecânica básica, como é que ele vai funcionar? É um jogo do up, né? Quem já jogou Cadillac Dinosaur, jogos daquele que você vai andando, vai batendo, tem uns barril, pega vida. E o jogador ele se protege, né? Ele usa os recursos do ambiente para derrotar os inimigos, bem como seus golpes. Então o jogador tem que aprender a desbloquear novos combos. Então meu jogo ele vai desbloqueando combos e assim ele vai vencendo os inimigos. Então olha só, bota alguns aspectos fundamentais. O jogo é side-scroller, eu vou de um ponto da tela ao outro. O mundo é em pixel art, então um quesito gráfico. O jogo tem várias missões, né, que você vai completando e tendo muita pancadaria. E o jogador deve melhorar suas habilidades para poder passar, né? Pronto. Bem simples. Contexto da história, então um pouco de storyline, história, a sinopse, né? Os personagens nasceram no Brooklyn, eles vieram do Vietnã, formando o Esquadrão T-5, e um deles é raptado com um grupo terrorista chamado Race Kane, que vai atrás, né, desse pessoal. Então tem uma história, né? Uh, Tem os eventos anteriores que você vai poder descobrir ao longo do jogo e tem os personagens principais, né, que são os lutadores. Tem o sargento, um cara que luta karatê ou kendo, que é o jogador principal, que é o Bruce Walker. Mas depois você vai liberando outros personagens e vai podendo jogar com eles. Objetos essenciais do jogo, né, o tipo de inimigo, os tipos de arma, as estruturas
Então é Nova York dos anos 80, então para caçar figuras, para montar esse cenário, essas ruas, seria baseado nessa ambientação. E os conflitos e soluções, qual o conflito, qual a solução, o que o cara quer? Quer salvar o amigo e vai derrotar quem for para poder achar ele. A inteligência artificial, então tem a análise do MDA, né? Mechanics Dynamic Aesthetics. Então a questão estética, a questão dinâmica, a questão mecânica. É uma análise simples, mas eu demoraria mais tempo para fazer isso, né? Então não está tudo aqui no GDD, tá só o planejamento de fazer esse teste ao longo do jogo. Seria como se fosse a metodologia, né, do projeto. E o fluxo do game, como que é o ciclo. Você anda da esquerda para a direita, pode ir em frente. A história é linear, mas cada nova fase é inimigos e desafios novos, novos combos. Só a história que é linear. Então durante o game, o passado é revelado, você vai descobrindo mais sobre o jogo. E aqui os controles, as variações do game e algumas definições e referências de jogos e filmes que fazem parte, né, da ideia do meu jogo. Então, é um GDD simples, mas que traz boa referência. Eu poderia botar imagens desses jogos para sua equipe entender melhor o que você quer fazer, tá bom? Então, esse aqui é o GDD que a gente tem lá no livro. E você pode usar esse modelo para compor o seu também. É um modelo bem simples, tá bom? Outra forma de trabalhar em equipes pequenas até grandes também, é o Game Design Canvas, que você tem um canvas, você pode imprimir isso numa folha enorme e colar post-its, né? Por exemplo, qual é a plataforma? Você escreve lá Xbox, PlayStation, quais os conceitos? E você vai colando nesse quadro. À medida que você for cumprindo o dever, né, você vai marcando aí esses post-its, né? Ou vamos trabalhar em que hoje? Vamos trabalhar nos chefes e inimigos. Aí eu colo qual é o chefe, qual é o inimigo. Então é uma forma de você tornar, né, subverter o seu GDD num aspecto mais de tarefa. Então você tem várias partes aqui relativas a partes, contrapartes de um jogo, e você vai preenchendo essas lacunas. E quando você completa essas tarefas, você vai tirando. A ideia é encher isso aqui com o que nós vamos fazer no jogo, e à medida que nós vamos cumprindo, nós vamos removendo, né? E assim você tem um GDD dinâmico. Agora a gente vai ver também o Product Sheet. Eu falei do brainstorm, a gente faz uma reunião. Falei também de você fazer folha de ideias, mas a gente, antes de fazer tudo isso, antes de fazer um GDD mesmo, é interessante realmente pegar as ideias elicitadas e criar algo, né, descritivo, dizendo o que é aquilo. Então, o Product Sheet geralmente vai de 1 a 4 folhas, é o que é o produto, tá? Ele descreve o que será construído. Então, elementos importantes no Product Sheet para jogos é a descrição, o storyline, que é a linha histórica, as características principais, a temática e gênero, o estudo de mercado, né? Existem jogos similares, o que a gente pode aproveitar, a complexidade do jogo e as ideias e referências. Então, a gente vai ver um jogo construído chamado Lior-B. Aqui nós estamos vendo Lior-B. Então, olha como é que fica a construção de um Product Sheet. Você chega para os seus colegas e fala, olha, isso aqui é uma ideia. Então, Lior B, Mentira ou Ser, né? É um jogo para computador 2D, é um jogo que a gente pensou. Ele vai ser em pixel art, tem um protagonista que é gerado a partir de um conjunto de perguntas de nicho social e econômico ao jogador. Então, são feitas perguntas de cunho social e econômico no início do game. E os atributos montam o perfil atípico ao que o usuário responde inicialmente. Então, o jogo gera um antagonista, um personagem antagonista ao que o jogador vê como ideal. Então, o jogador interage com NPCs que têm diversas ações de acordo com os atributos, né, que o jogador randomizou para você a partir das suas perguntas. Então, o game coloca o personagem em um indivíduo que a sua missão no game é, de fato, fazer o jogador acreditar o que ele deve ser quanto o que de fato o personagem é. E esse que é o desafio, né? Aceitar, né, as diferenças. Olha que legal. Então, na cidade Venir, o personagem passará por cenário, então storyline, um pouco da história, né? Na cidade Vinícius, o personagem passará por cenários que, de acordo com o resultado, influenciará nos demais cenários. Então, você vai passando de um cenário para o outro nessa cidade, de acordo com as suas escolhas, né? Coisas vão acontecendo. Então, cada fase tem opções de desfecho diferentes. Cada fase aborda uma temática social, como heteroidentificação, ou seja, o personagem se descobrindo, trabalhos, amizades, a vida social, cultura e sexualidade. Aceitar ou não dará ao jogador oportunidades ou problemas que afetarão o nosso personagem, porque, como eu falei, tem coisas que o personagem de fato é, e você não aceita isso, pode gerar certas crises. Então, começamos na escola, quando o personagem tem de fazer amigos,
que poderão se opor a ele e aceitá-lo, dependendo das suas escolhas e dos seus atributos, né? E debater temas relacionados à cultura. Isso poderá liberar caminhos no futuro. Então, é um jogo que você vai liberando caminhos de acordo com as suas escolhas. Depois tem um festival e em um parque de diversões você poderá ajudar ou prejudicar na escolha da sexualidade do personagem, causando traumas, alegrias e conversas com pessoas diversas. Nas férias o personagem irá à praia, onde irá perceber a diferença em seu corpo, a diferença entre ele e demais pessoas, gostos musicais e mais. Então ainda está na fase da criança, né? Então na adolescência a gente vai para a questão do trabalho, de colocar questões como preparo escolar no início, né, relação de raça, cor, e no final o personagem revela que de fato aprendeu se ele é feliz ou não, ou seja, se você o ajudou ou não. Logicamente, galera, as características principais aqui, o jogador ele traz uma situação bem diferente do que o jogador espera, né? E aborda temas com potencial de mexer com o sentimento do jogador. Então desafia o jogador a fazer escolha que talvez não teria coragem na vida real também. A temática e gênero, eu sempre uso a temática e o gênero de acordo com o quadro de marcação da Steam, né, que é a loja de jogos. Então, ação e boa trama. E sim, tem jogos nesse sentido, como Detroit Become Human, Beat Cop, são jogos distintos, né? O Detroit Become Human mostra os humanos, Detroit Become Human mostra os androides que tomam vida, né, e querem seus direitos. E aí a trama do jogo é feita através dessa discussão. E o Beat Cop é um jogo onde tem uma história única sobre investigação policial. Você pode ser corrupto, você pode fazer a coisa certa. Eu me baseio muito em jogos da Quantic Dream, então ter as referências das empresas também na hora que você vai fazer esse tipo de projeto é importante. Complexidade do projeto. Acho que a primeira coisa, quando você cria uma ideia, é ver o que é difícil. O jogo tem linhas temporais e quebra de linearidade, então tem uma grande quantidade de cenas e ações que precisam ser construídas. O maior risco é criar um sistema complexo demais para você desenvolver a narrativa e as conexões entre as narrativas, porque uma ação tem que fazer sentido lá na frente, bem como os cálculos de acionamento de eventos. Equilibrar os atributos exige bom nivelamento. Como é que vai ser essa questão de ver se o usuário acertou, se os atributos são suficientes ou não. E o game terá de fato muitos NPCs e puzzles inteligentes e dinâmicos. Logo, a mecânica de nível a ser implementada. Então, é um jogo difícil de ser confeccionado, desde a temática até a sua programação. Ideias e referências. Então, como a maioria da ideia central está na minha mente, né, a gente sempre tem que colocar imagens, pessoal. Então, eu busco mais ou menos esse tipo de ambiente e nesse estilo também. Então, para a equipe ficar ciente de o que a gente está buscando, um cenário mais cyberpunk, com elementos de neon e luzes. Então, aqui você começa a imaginar como que seria esse game, né? Então, isso que é um product sheet. Eu consigo levar numa folha até 4 aí para a galera a ideia geral do meu game. E a partir daqui que vai ser feito o GDD, a gente vai evoluir no projeto também. Então, começar com o product sheet é legal porque você pode fazer vários ao longo da sua carreira. Lyre não foi construído, mas é uma ideia bacana. Ainda não tivemos a oportunidade de entender como fazê-lo. Mas segue a dica aí do product sheet para vocês.